Shalom, sejam bem-vindos ao Ministério Jesus Saves e é com grande alegria que convidamos você e a sua família para juntos celebrar o nosso Deus e receber tudo que Ele tem preparado. E hoje estaremos meditando na palavra do Senhor com o evangelista Carlos. Ele tem um recado de Deus para você. Prepare o seu coração, gere expectativa que Deus, ele é especialista em milagres. Amém? Deus é maravilhoso, né? Ele sempre tem algo especial para nós. E o tema da palavra de hoje é assim, ó, muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, né? E nós vamos ler em Mateus 22, do versículo 1 até o 14, né? E ali Jesus relata uma parábola. E nessa parábola, nos dá um grande ensinamento. E a gente vai entender, né, quem são os chamados e quem são os escolhidos. Amém? Todo mundo está preparado? Amém, glória a Deus. Nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por nós estarmos aqui. Obrigado por esse culto, Senhor Deus. Obrigado pelo ministério, obrigado pelos pastores, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem abençoado eles, Senhor, tem fortalecido eles para nos ajudar, Senhor Deus, cada vez mais a aprender a Tua palavra, fazer a Tua vontade, Senhor Deus. E nos ajuda a ser fiel como Tu és fiel, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que esse culto seja um culto abençoado, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Fala conosco, Senhor. Te adoramos e te agradecemos. Repreendemos todo o mal que queira atrapalhar. Repreendemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, assim, ó, uma das coisas, assim, todo mundo quer ser chamado, certo? Todo mundo quer ser escolhido, né? Mas tem coisas aqui para você ser chamado, ser escolhido, precisa de requisitos. E os requisitos não são dos homens, os requisitos é de Deus. É muito importante a gente entender que quem é o dono e o que sabe tudo é o nosso Deus. Então, assim, nós sabemos que muita gente está aqui esperando para ser um chamado ou para ser escolhido. Deus vai dar a resposta para nós aqui. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, é mais ou menos assim, ó. Aqui na palavra em Mateus 22, acho que é uma parábola bem conhecida, mas eu creio que Deus, o Espírito Santo, ele revela, a palavra ela se multiplica, ela vai trazer um entendimento para nós, né, de uma forma assim diferente para hoje, amém? Então Jesus tornou a falar-lhes em parábola e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. No versículo 4, depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois, novilhos já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, e os maltrataram e os mataram. Versículo 7. O rei ficou com muita raiva, enviou seu exército e destruiu aqueles assassinos. Incendiou as suas cidades. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrares.
E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos o encontraram, tanto os maus como os bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. 11. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é uma parábola assim que a gente fica imaginando assim, né? Um rei. Quando você imagina um rei, eu imagino coisas grandiosas, né? Muita fartura, muitas coisas boas, né? Então, esse cenário assim, a gente fica, eu pelo menos estava pensando assim, meu Deus, né? Como rejeitar um convite de um rei, né? Mas se a gente parar para analisar, as primeiras pessoas que esse rei convidou eram pessoas preparadas, eram pessoas, de repente, que estavam no convívio dele ali, né? Ali fala sobre, acho que fazendeiros, homens de negócios, pessoas de poder, e rejeitaram. Quantas pessoas, às vezes, que estão com condição, com poder, com estudos, com conhecimento, estão rejeitando a Deus, estão rejeitando a palavra de Deus, estão rejeitando o banquete que Deus está oferecendo. É uma coisa que nós temos que pensar isso, né? E mais ainda, aqui está falando que essas pessoas maltrataram, né? Porque os servos desse rei, eles foram até esse local e eles foram maltratados e alguns foram mortos, né? E aí vem aqui, né? Porque o rei manda um exército, né, para destruir tudo. Olha o poder desse rei. Se nós pararmos para analisar, o nosso Deus, ele é poderoso, né? Nós temos um grande rei, que é o nosso Deus, né? Então é um alerta também. Atenção para você não ser destruído. Vê como você fala com as pessoas de Deus, com aqueles que estão trazendo boas notícias, coisas boas para você. Porque se você parar para analisar, um banquete é algo bonito, é algo bom, algo que vai satisfazer você, vai te ajudar, vai te trazer alimento, né? Nesse contexto aqui. Outra coisa que acontece é que esse rei já preparou tudo, já está tudo preparado. Esse banquete, ele já está pronto. E ele não vai permitir que a sala, que o local ali fique vazio. Ele abriu a oportunidade para outros. É hora agora de você entender, é a sua oportunidade, é a nossa oportunidade. Agora, o que você precisa para você estar nesse banquete? Você precisa estar vestido adequado para esse evento, né? E relata aqui que o salão ele encheu, mas teve um que não estava com as roupas adequadas. E nesse momento o rei fala: sai, você não pode estar. Amarrem ele os pés e as mãos e joguem para fora. Isso aí, o entendimento assim é que Satanás, ele tenta se infiltrar. Ele tenta de uma forma ou outra
entrar. Mas o Rei Todo-Poderoso está atento, né, e dá ordem para sair. Né? Mas assim, é muito tremendo, porque a palavra diz, né, que muitos são chamados, poucos escolhidos. Né? Eu creio também que Deus, ele tem os escolhidos, assim, que... Vou colocar aqui o rei Davi. O rei Davi estava lá com as ovelhas, né? E foi o profeta, e o profeta olhando para o mais bonito, os filhos de Jessé, o maior, o mais forte, o mais inteligente, na cabeça, né, do profeta. E Deus só falando não, não e não, até chegar a Davi. E assim, né, o grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, se transformou Davi. Ele foi escolhido. E olhando para nós, assim, meu Deus, o que nós temos, Senhor Deus? Como nós podemos ser escolhidos por Ti, Senhor? Como que o rei pode falar assim, não, eu quero você na minha festa, quero você no meu reino? Nós precisamos ter algumas características que é importante. Primeiro, adorar o nosso Deus. Nós precisamos adorar o Senhor de espírito e verdade. Adorar o Senhor de todo o coração. Não olhar para a circunstância, não olhar para nada, olhar para Deus. Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E Ele nos escolheu. Você tem que se sentir um escolhido de Deus. Você precisa ser humilde. O que é humildade? Humildade não é pobreza, que nem às vezes as pessoas confundem a humildade com a pessoa, né, tonta, que não sabe. Não se impõe, não é isso. Humildade é reverência, é respeito. Eu entendo assim, nesse sentido. E uma coisa importante é você ter amor. O amor de Deus excede todo entendimento. E eu vejo assim, Davi, ele tinha todos esses requisitos e muito mais. Né? Então, nós somos chamados, mas nós queremos também ser os escolhidos de Deus. Deus colocou hoje cada um aqui nesse culto abençoado para que a gente possa entender que nós precisamos fazer parte dessa festa, desse banquete com o Senhor. Tem um lugar melhor, existe um banquete para nós. Nós somos filhos de Deus, todos aqui aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Todos aqui entendem que existe um adversário, mas que o nosso Senhor Jesus, ele já garantiu a vitória para nós. E assim, Jesus, o grande rei, filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele veio, deixou a sua mensagem, deixou a sua palavra para nós aqui, um ensinamento, e fez o que ninguém podia fazer. Ele morreu e ressuscitou por nós, e através dele nós temos hoje a vida eterna. Tá? Então você é um escolhido, não temas, não temas. Você é um escolhido de Deus. Que nosso Deus, ele possa cada vez mais nos ajudar a entender o propósito dele. Que a gente tenha um coração de adorador, que a gente seja humilde e que a gente venha cada vez mais demonstrar o amor de Deus. Amém? Essa é a palavra da manhã. Amém. Espero que agora cada um possa também participar, né, contribuir. E Deus é maravilhoso. Essa festa, nós estamos lá com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Oramos, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Nós falamos aqui, Senhor Deus, por essa palavra, por esse ensinamento, Senhor Deus.
Vai trabalhando, Senhor, em cada coração, Senhor Deus. Porque Tu és fiel, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.